Muito boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos à Casa da Arquitetura. Vamos dar início à cerimónia de assinatura do contrato de doação do acervo do arquiteto Gonçalo Bir à Casa da Arquitetura. Dá início à cerimónia o Presidente Executivo da Casa da Arquitetura, arquiteto Nuno Sampaio. Ora, muito boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos à Casa da Arquitetura, Sr. Presidente da Câmara Municipal, Sr. Arquiteto Gonçalo Birne, Sr. Representante da Secção Regional Sul da Ordem dos Arquitetos, que muito nos honra com a presença vinda do Sul, Sr. Arquiteto João Belo Rodeia, os caros família do Arquiteto Gonçalo Birne, caros convidados, amigos, muitos de vocês vieram de longe, portanto, dá-nos um imenso orgulho estar aqui hoje nesta cerimónia que a mim me dá duas alegrias. Uma alegria pessoal e uma alegria institucional. A alegria pessoal, como deve imaginar, entende-se bem o que é. A alegria institucional, eu passo a explicar o que é uma alegria institucional. É para nós uma grande honra, num momento em que a Casa da Arquitetura está prestes a comemorar o seu segundo aniversário, receber do arquiteto Gonçalo Birne um tão valioso acervo de arquitetura. E é um valioso acervo de um conjunto já largo de anos de trabalho, um património muito relevante no contexto nacional e até internacional, e que nos permite, a todos nós, Casa da Arquitetura, podermos continuar a exercer a nossa missão, que é conservar esse património e levar a arquitetura, mostrando esse património a toda a gente. Nesta missão que a Casa assumiu como sua, este património que o arquiteto Gonçalo Birne hoje vai doar à Casa da Arquitetura tem um especial significado. E tem um especial significado, em primeiro lugar, porque é também, assumir de um contexto nacional, que é o papel da Casa da Arquitetura, enquanto Centro Português de Arquitetura, que é o primeiro arquiteto de Lisboa a doar a totalidade do seu acervo. Segundo, é um acervo que é vivo. O arquiteto Gonçalo Birne continua a elaborar e muito bem, creio que melhor do que nunca, continua melhor do que nunca a vencer concursos internacionais, está, ou seja, no auge da sua carreira. E esperemos que esteja assim, com esta energia durante muito tempo, que não só ganhará a Casa da Arquitetura, que vai ganhando e somando património, como a arquitetura portuguesa, naturalmente, fica muito reconhecida pelo trabalho, que é um trabalho de um grande cariz social, e eu já falarei um pouco à frente do que eu entendo por este cariz social e humanista da obra do arquiteto Gonçalo Birne. Uma segunda alegria, que é pessoal, tem a ver com a pessoa do arquiteto Gonçalo Birne nele próprio. É, em primeiro lugar, um grande pedagogo, uma pessoa que tem esta capacidade de continuamente nos ensinar a todos com a sua forma como se dirige, como dialoga com todos nós. É sempre para nós, nunca foi infelizmente meu professor, mas gostaria eu de ainda poder ser meu professor um dia destes. Eu guardo sempre esta esperança de um dia ainda podermos nos encontrar, em alguns momentos continuarmos a falar algumas conversas que tivemos, para ir continuamente aprendendo, tanto porque o arquiteto Gonçalo Birne tem este gosto pela história que é bastante enriquecedor. Porque só conhecendo a história, não só da cidade, mas também da cidade antiga, é que podemos compreender a cidade de hoje e projetar a cidade de amanhã. Como dizia o arquiteto Paulo Mendes da Rocha, a arquitetura tem esta capacidade de prever e nos amparar nesta imprevisibilidade que é a vida.
E só conhecendo esta trajetória da evolução da cidade, tão bem como o Gonçalo Birne, é que nós poderemos ter a ambição de entender a cidade contemporânea e projetar a cidade do amanhã. A segunda nota que eu queria dar é, e eu julgo que o arquiteto João Rodeia depois vai aprofundar estas matérias, que é, por o escritório do arquiteto Gonçalo Birne, passaram muitos dos grandes arquitetos contemporâneos que hoje laboram em Portugal. Foram várias gerações, de várias geografias, que foram aprender, trabalhar e que hoje fazem do nosso património cultural e arquitetónico mais rico. Uma outra questão que eu acho que é de não menos relevância é o caráter do próprio arquiteto Gonçalo Birne intuito persona. É uma pessoa que associa à estética uma ética relevante. E esta ética, que eu não diria que está a desaparecer, espero que não, mas que hoje em dia nós damos um especial significado, enquanto nós também arquitetos não nos cansamos de o ter como referência a norte e a sul, a leste e oeste, a sua pessoa e a sua postura profissional como grande exemplo para todos nós que estamos na profissão. E, por último, a amizade que tenho e a admiração que tenho pessoal pelo arquiteto Gonçalo Birne deixa-me muito contente que ele tenha confiado primeiro na Casa da Arquitetura e em mim próprio, que vou dirigindo a Casa da Arquitetura, esta missão de cuidar do que é seu, agradecer também naturalmente à família, porque este património que é de Gonçalo Birne um dia poderia ser vosso e queria-vos dizer que continuará a ser vossa. Esta casa é uma casa aberta e é uma casa que tem como missão cuidar deste património e conseguir preservá-lo durante muitos anos e continuar a mostrar esta arquitetura. Porque eu já lhe disse isso noutras ocasiões, normalmente, não sei se é o caso do Gonçalo, provavelmente o Gonçalo confirmará isso, dizem as ordens profissionais que cerca de 60% a 65% do trabalho dos arquitetos nunca chega a ser construído. Isto quer dizer, se nós não cuidarmos destes acervos, deste material e não o mostrarmos em exposição, há 65% da vida de um arquiteto que nunca chega a conhecer a luz do dia. Isto é um desperdício enorme, nós arquitetos, deixarmos que o nosso trabalho desapareça em 60% a 65%. E nessa perspectiva há, obviamente, uma missão acrescida, uma responsabilidade acrescida, hoje, com a doação deste acervo, entregue pelo arquiteto Gonçalo Birne, no qual eu desde já agradeço, e dizer do ponto de vista pessoal que é um enorme gosto e espero poder continuar e aumentando passadas estas conversas que de vez em quando nós vamos tendo pessoais e que são grandemente enriquecedoras para quem vai dialogando consigo, de poder começar hoje um trajeto de produção de conteúdo. Podemos gravar estas conversas, editar estas conversas, provavelmente passar algumas destas conversas a livro, porque este conhecimento do arquiteto Gonçalo Birne é, obviamente, um conhecimento profissional que se espelha nas suas obras, mas é muito, 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 muito mais do que um conhecimento apenas profissional. É sobre a vida, sobre a cidade. E, em nome da Casa da Arquitetura, quero agradecer pessoalmente e institucionalmente ao arquiteto Gonçalo Birne por esta doação. Espero podermos estar à altura de corresponder às suas expectativas, dizendo que vamos nos esforçar, eu e a equipa da Casa, tanto do arquivo, da comunicação, para muito brevemente nos prepararmos para produzir novo conteúdo sobre o material que hoje aqui nos deixa. Quero agradecer-lhe essa disponibilidade, essa confiança, agradecer a si, à sua esposa, a toda a família que vem aqui hoje, e a Casa vai naturalmente mostrar que está à altura e que pretende continuar
a divulgar agora de forma mais responsável ainda, com um peso ainda maior, que é todo o seu património documental deixado por si. Muito obrigado, Gonçalo. Esta casa é naturalmente sua e de todos aqueles que quiserem vir conhecer a sua obra. Muito obrigado. Passo agora a palavra ao arquiteto João Belo Rodeia, que fará a apresentação da obra do arquiteto Gonçalo Bir. Queria ser curto, mas acho que não vou conseguir. E tenho que pôr os óculos, infelizmente, porque isto os anos também vão passando. Tenho aqui um jovem à minha frente, mas... Senhor Presidente da Câmara, arquiteto Gonçalo Birne, excelentíssimas senhoras e excelentíssimos senhores, cumpre-me agradecer o convite para estar aqui hoje convosco, em momento tão extraordinário como é o desta cerimónia de assinatura do contrato de doação do acervo do arquiteto Gonçalo Birne à Casa da Arquitetura. É extraordinário, desde logo, para a própria Casa, instituição que venho acompanhando com razoável proximidade nesta nova fase da sua existência e para cuja gestação, perdoem-me o impudor, tive a honra de entregar modesto contributo, desde logo a partir da Ordem dos Arquitetos, depois como esporádico cooperante na sua definição e depois ainda como coordenador da equipa que propôs a primeira coleção de arquitetura portuguesa para o Arquivo da Casa em 2017, na qual, refira-se, a obra do arquiteto Gonçalo Birne era já particular alvo de incidência, dada a respectiva pertinência e importância no panorama da arquitetura portuguesa nos primeiros 25 anos da democracia. Aqui e ali, sempre que solicitado, também tenho vindo a contribuir para a atividade da Casa nestes últimos 2 anos, aliás, cada vez mais relevante em âmbitos nacional e internacional. Permitam-me, por isso, recordar o Dr. Guilherme Pinto, que foi o grande mentor desta instituição, e endereçar fortes palavras de apreço ao arquiteto Nuno Sampaio, seu grande obreiro, bem como nas pessoas da Sra. Presidente da Câmara Municipal de Matosinhos, Dra. Luísa Salgueiro, e o Sr. Presidente da Direção da Casa, o Dr. Dias da Fonseca, a todos quantos se têm envolvido na firme prossecução deste magnífico projeto. Momento extraordinário, repito, tanto pelo valor e significado da doação do acervo de Gonçalo Birne, quanto, a partir deste, pela confirmação da nova dimensão na atuação da Casa da Arquitetura e consequente responsabilidade. Desde logo, ouso dizê-lo, por confirmar a abrangência nacional da Casa como Centro Português de Arquitetura e, de algum modo, por confirmar a sua importantíssima vocação no acolhimento e tratamento de acervos e espólios de arquitetura, tão indispensável para a respectiva proteção, salvaguarda e conservação, quanto para a respectiva valorização enquanto memória material ativa, designadamente nos âmbitos da divulgação, da investigação, do conhecimento. Daí a responsabilidade que é, nem mais nem menos, a que decorre do que acabei de dizer, ou seja, de estar à altura do valor depositado ou doado, de disponibilizar os instrumentos e os meios humanos, técnicos, científicos, críticos e culturais adequados para o efeito e de equacioná-los em respectiva sustentabilidade, em tempo e ao longo do tempo. Dado o empenho de tantos, estou certo que assim acontecerá. Momento, volto a repetir, tão extraordinário, que receio não estar à sua altura por desajeito em traduzir por palavras a importância da obra do Gonçalo Birne e, mais ainda, por certa falta de distância crítica diante dela, tanto mais por estar diante de um amigo, de um mestre, de uma pessoa que há muito considero, ou de uma personalidade, melhor dito, que há muito considero como uma luz no seio da arquitetura portuguesa e no meu próprio percurso, sendo dele uma espécie de discípulo desnaturado e muito incompleto. Discípulo, precise-se, pela referência simultânea enquanto excelente ser humano, ímpar arquiteto, exemplo ético de humanidade, de diálogo, de serenidade, por que não dizê-lo, e de rigor, que ilustram o que de melhor há na profissão de arquiteto, na singularidade da vida e na própria vida em comum.
Ora, tudo ou quase tudo foi já dito e escrito sobre a sua obra. Dos muitos textos que guardo a propósito, sempre mantive presente o de Inácio Sola Morales, escrito há mais de 20 anos, a meu ver, um dos mais belos e pertinentes sobre a respectiva importância disciplinar, e dele agora me socorro para as palavras seguintes, parafraseando e inventando de algum modo também, livremente e com alguma irreverência. Poderá parecer, sobretudo aos mais incautos ou desatentos, que a obra de Gonçalo Birne não é a mesma ao longo do tempo. Desde logo por acolher a expressão diferenciada, sendo certo, de qualquer modo, que o tempo esculpe sempre evolução, mudanças e ajustes. Contudo, muito para além da expressão ou da linguagem, que é uma palavra que eu não gosto, em muita da sua arquitetura temos a sensação de estar sempre a rever a mesma obra, no sentido de encontrarmos uma e outra vez perante o mesmo empenho reiterado, insistente e tenaz. Dir-se-ia uma luta silenciosa e determinada para elevar o aspecto material da condição física, o realismo das funções e o enraizamento da situação territorial em direção à coisa una em patamares superiores, incluindo valores individuais e coletivos, que por não serem imediatos ou óbvios, necessitam de firme empenho da arquitetura para a respectiva revelação. Neste quadro, o que provavelmente mais diferencia a arquitetura de Gonçalo Birne é o sentido de ordem com que se estruturam e hierarquizam os problemas em presença, as diferentes escalas em que o projeto atua, o realismo construtivo em que é resolvido, a raiz urbana e territorial de onde emergem os seus edifícios ou a atenção minuciosa ao sistema de espaços, à sua iluminação, à hierarquia das suas interferências, são aspectos que não podem explicar-se apenas como resultado de uma metodologia ou pelo ensinamento de outros arquitetos, de Nuno Teotónio Pereira Álvares Cisa, entre muitos outros que passaram pela sua vida. Pelo contrário, o que valoriza a sua obra é a capacidade de análise e de resposta perante todos e cada um destes níveis, com os quais o projeto tem de negociar. E ainda a capacidade de síntese que as suas obras manifestam. Hierarquia, clareza, ordem, coerência e impõem-se sempre no final, quer em face da singularidade do excepcional, quer perante a necessidade de caracterizar o anónimo. Ora, desde logo, a atenção à interpretação do território e do lugar encontra-se com máxima intensidade na grande maioria dos seus projetos, definindo linhas básicas de atuação e assim constituindo uma espécie de constante. Se esta sua condição territorial tem sido frequentemente sublinhada, nem sempre se fez notar que ela produz-se de forma peculiar. Ou seja, é a partir da intensidade proposta pelo traçado e pela configuração do sistema de espaços matriciais que as suas arquiteturas alcançam uma realidade contundente e necessária. Matrizes de espaço público que têm a sua origem no arquétipo da rua e da praça, ou seja, nos arquétipos da cidade ocidental, sobretudo mediterrânica. Matrizes que poderiam denominar-se de clássicas, não fora o receio de que esta palavra pudesse remeter para associações demasiado literais ao classicismo que pouco têm a ver com a obra do autor. Contudo, em nenhuma situação o projeto se entrega gratuitamente a umas supostamente necessárias condições do território e do lugar, nem se confronta com elas numa atitude contextualista. De longe disso, a confrontação é ativa pela via da análise e da interpretação. Do mesmo modo que um pintor lê uma paisagem, dando-lhe a sua própria interpretação, também nesta arquitetura se produz uma interpretação, neste caso arquitetónica. Arquitetónico que aqui significa que se produz mediante instrumentos disciplinares próprios da arquitetura. Depois, importa sublinhar o realismo com que são assumidas as exigências funcionais. Poderá parecer uma verdade óbvia, mas não é assim tão evidente que muita da arquitetura provenha deste tipo de prioridade.
No caso de Gonçalo Birne, os programas, os organogramas, a hierarquia e as diferenciações surgem de forma precisa e clara, sem o menor vislumbre de escusado formalismo. Todavia, esta precisão e clareza é sustentada por sábia mestria no manejo dos recursos próprios dos repertórios tipológicos e formais, consolidados pela prática arquitetónica, pela sua prática arquitetónica ao longo do tempo. Estas necessidades não conduzem a um relato ou uma tradução tipológica ou situacional num qualquer mecanicismo entre forma, função e imagem. Gonçalo Birne não teoriza, utiliza, manipula, junta, alonga, envolve, estende, reitera, agrupa, distancia tipologias e situações arquitetónicas que conhece, que lhe estão ao alcance da mão, que sabe moldar e redimensionar em cada caso para cada situação. Assim sendo, o resultado nunca provém de uma ordem previamente estabelecida, antes revela-se unitário numa teia de espaços grandes e pequenos, de espaços representativos e singulares, amalgamados com outros, repetidos e acumulados, tornando possível a utilização concreta e eficaz para o uso estabelecido desde a origem. Depois existe um certo laconismo, uma espécie de, o Solá Morales fala de honesto silêncio ou de comedida eloquência perante a Torre de Babel que a cidade contemporânea representa. Dir-se-ia mesmo que muitas das suas melhores obras são as que mais radicalmente acolhem este laconismo. Ora, importa assinalar que tal resultado advém de um modo de projetar baseado em recursos certos, em tecnologias controláveis e num sentido de economia, que não é exatamente sinónimo de limitação de recursos ou de subdesenvolvimento, já agora convém dizê-lo, mas antes um certo modo de viabilizar a realidade física construída que provém do projeto. O facto das suas arquiteturas serem, em regra, discretas, simples e controladas, na economia dos recursos disponíveis, significa também que na sua obra existe uma convicção crítica, uma exigência incompleta e um radicalismo cético cuja origem deverá ser encontrada mais do lado da sua percepção do mundo do que num mero recurso estilístico. Daqui decorre também um compromisso cívico. Face à banalidade da arquitetura-espetáculo, ao individualismo extremo da arquitetura-expressão, o autor sempre recuperou para a arquitetura uma dimensão pública, singular, capaz de gerar identidade coletiva para uma situação, uma cidade ou uma sociedade. Por fim, diz-se a miúde que Gonçalo Birne mantém uma posição de mediação e de atenta complexidade entre as dualidades que caracterizam a situação portuguesa, designadamente, talvez a mais tradicional, entre Lisboa e Porto. Contudo, esta mediação está bem para além dessas dualidades, pois é também mediação com procedimento próprio do projeto. Mediação entre as diferentes escalas, entre forma e programa, entre ordens de definição diversas, entre referentes, por vezes, dispares e contraditórios. Mediação que não é certamente nem ecletismo banal, nem síntese obtida graças ao desvirtuar dos problemas. Trata-se precisamente do contrário, pois o projeto, na sua materialidade concreta, concebe-se e articula-se como multiplicidade de exigências e como sobreposição de solicitações, de tal modo que a sua configuração final surge como um momento provisório e ainda em curso de um processo tenso, exigente e centrífugo, diante do qual o autor lança as formas como hipóteses capazes de acolher o conflito, dar-lhe saída e aliviar as suas contradições. É provavelmente por ser assim, esta posição mediadora, ultrapassando qualquer dualidade, tendeu a fazer de Gonçalo Birne uma polaridade autónoma no contexto da realidade lisboeta e da própria realidade arquitetónica portuguesa. Para o efeito, bastará assinalar que dela emergiram, entre tantos outros, Manuel e Francisco Aires Mateus, Paulo David, João Pedro Falcão de Campos ou Patrícia Barbas. Ou seja,
o extraordinário valor, entre muitos outros, ou seja, o extraordinário valor da obra de Gonçalo Birne está bem para além da atividade projetual, embora esta intimamente unida. Círculos escrevendo reflexão crítica, escritos, pedagogia, formação, ensino e discípulos, como se de uma autêntica escola se tratasse, protagonizando a arquitetura portuguesa aquém e além fronteiras. Estamos assim sublinhos diante de uma, atrevo-me a dizer, de uma ópera-prima preciosa e invulgar de um mestre, desde logo impressa nos cerca de 160 projetos, não me engano, pois não? Nos cerca de 160 projetos agora na Casa da Arquitetura, Centro Português de Arquitetura. Tal como esta doação constitui-se, na sua singularidade e valor, como um momento crucial da vida da Casa, incontornável à caracterização e produção de conhecimento sobre a cultura arquitetónica portuguesa, alimentando-a e alimentando-nos, estou certo que Gonçalo Birne continuará a mediar e a iluminar o nosso caminho como arquitetos, como seres humanos e como cidadãos empenhados num mundo melhor. Muito obrigado. Convidamos-vos agora a assistir a um vídeo que preparamos sobre o arquiteto Gonçalo Birne e que vai ser projetado na parede do vosso lado direito. A Torre de Controlo Marítimo do Porto de Lisboa foi um concurso organizado exatamente pela APL, portanto um programa claramente funcional, tecnológico, num sítio que era, de facto, um sítio excepcional. O projeto tinha, quanto a mim, um desafio que está inerente à arquitetura, do debate que existe entre a relação com o ambiente envolvente e uma certa autonomia que a própria obra procura. A sua construção, a tectónica do edifício, é praticamente toda ela uma tectónica de gravidade, portanto é um edifício que tem um equilíbrio entre duas situações de consola que são controladas por um núcleo vertical central que está completamente equilibrado entre esse jogo das consolas. O desafio era criar esta presença que pudesse ser conotada com outro tipo de leituras e daí, por exemplo, a questão que surge da relação entre a horizontalidade do mar e a obliquidade do edifício, para além, obviamente, daquilo que é a vida que se desenvolve dentro dele. Tudo o que se projeta e tudo o que os arquitetos desenham e constroem, no fundo, é para conter vida dentro ou para gerar à sua volta relações de vida. De forma que os estudos e os acervos de arquitetura podem ser úteis aos arquitetos e à sociedade. Eu diria que na vida de um arquiteto, pelo menos na minha, nunca pareceu que a minha vivência dos projetos e das obras que fui fazendo ao longo da vida de arquiteto tivessem sob escrutínio. Agora, que alguém ache que interessa guardar este espólio, isso pode justificar esse esforço de conservação. No fundo, a grande utilidade é dar substância um pouco a esta memória, mas dar substância a esta memória como qualquer coisa viva.
Vamos agora proceder à assinatura formal do contrato de doação do acervo do arquiteto Gonçalo Birne à Casa da Arquitetura. Vai usar agora da palavra a Sra. Presidente da Câmara Municipal de Matosinhos, Luísa Salgueiro. Sr. Arquiteto Gonçalo Birne e Sua Senhora, Sr. Arquiteto João Belo Rodeia, Sr. Arquiteto Nuno Sampaio, Sr. Vereador, um cumprimento muito especial à família do Sr. Arquiteto Gonçalo Birne, em particular aos netos que o acompanham hoje, figuras centrais para nós também, nesta ocasião muito importante para nós. Sobre o Sr. Arquiteto Gonçalo Birne, eu já não ousaria falar muito, mas depois do que foi dito aqui, acho que é mais recomendável que não o faça. Mas sobre a importância do ato que aqui realizamos hoje, não queria deixar de sublinhar, dizendo que, como muito bem disse o Sr. Arquiteto João Rodeia, esta casa existe graças a uma visão do Presidente da Câmara, que infelizmente nos deixou, Guilherme Pinto, que olhou aqui para o quarteirão da Real Vinícola como uma oportunidade para que Matosinhos consolidasse a sua relação muito antiga com a arquitetura. É verdade que Matosinhos e a arquitetura têm uma relação próxima há muitos anos com os grandes arquitetos que nasceram aqui ou que nos escolheram para aqui trabalhar, e fazia todo o sentido que este investimento aqui se realizasse. Foi um investimento municipal, coisa rara, penso eu, em Portugal, a que os fundos comunitários depois se associaram posteriormente, e que foi um edifício bem conseguido, graças ao trabalho de um arquiteto municipal, e que nós entregamos à Associação Casa da Arquitetura. Já seria
um objetivo muito conseguido, se tivéssemos chegado só até aí, mas felizmente que nestes 2 anos, porque vamos ainda assinalar os 2 anos da casa, muito já se fez. Para além do edifício que a Câmara desenvolveu, graças ao trabalho do arquiteto Nuno Sampaio e da presidência do Dr. Dias da Fonseca e muitos outros amigos que a casa tem, muitos arquitetos e muita gente da nossa comunidade que se habituou a ver a Casa da Arquitetura um pouco como sua também, graças à abertura com que ela tem sido gerida, mas dizia eu que ao fim destes 2 anos, para além de institucionalmente ter-nos tornado no Centro Português de Arquitetura, o que já foi algo muito arrojado para um equipamento destes, que, como disse o arquiteto Gonçalo nas poucas palavras que trocamos antes, sendo em Matosinhos, não é natural, vai passar a ser mais natural, mais coisas destas acontecer, mas dizia eu que sendo o Centro Português de Arquitetura já seria um feito, um marco, mas mesmo isso não era suficiente. Importante é o que acontece dentro da casa, a riqueza do património que a casa passa a ter. E mesmo nessa matéria, nestes 2 anos, o trabalho que foi feito foi muito. Estamos aqui sob a grande exposição do trabalho do arquiteto Eduardo Souto Moura, já realizamos aqui exposições de destaque mundial, a casa tem sido notícia nas mais variadas publicações da especialidade e tudo isso é fantástico, mas sem obras de arquitetos de renome, de prestígio nacional e internacional, ela não cumprirá a sua verdadeira missão. Donde a sua decisão de entregar à casa o seu acervo, que não será retirado à família, será partilhado com a família partilha com a casa, é decisivo para o percurso que nós queremos continuar a desenvolver da casa, para que esta casa seja a casa da arquitetura que não queremos que seja de Matosinhos, que já não é de Matosinhos, que é do país e que seja um marco também no roteiro da arquitetura internacional. Serão muitos os que desde já querem conhecer a sua obra, que agora virão cá também por si. E por isso, em nome da nossa comunidade, queremos manifestar a nossa profunda gratidão, o nosso reconhecimento pelo que decidiu fazer, mas também o nosso compromisso para continuarmos a ajudá-lo nessa mediação que o arquiteto João Rodeia também identificou, para lhe dizer que vamos continuar a dar substância, vamos tentar continuar a dar substância ao legado que aqui nos entrega hoje. Da parte da Câmara, o nosso compromisso fica aqui bem firmado e o nosso desejo continua a olhar para a Casa da Arquitetura como a sua casa também. Muito obrigada, Sr. Arquiteto. Tem agora a palavra o arquiteto Gonçalo Birne. Pois, e agora? Bom, como é óbvio, começo pelo agradecimento às palavras do Sr. Presidente da Câmara de Matosinhos e aproveito para dizer que efetivamente tenho acompanhado, eu diria, há muitos anos esta parte e curiosamente a ideia de que este país ia ter uma Casa da Arquitetura é uma ideia que já tem muitos anos, mas que curiosamente sempre, tanto quanto eu o conheço, nasceu e evoluiu associada a Matosinhos. Desde, primeiro porque era a casa do nascimento do arquiteto Álvaro Siza, porque por aqui passou grande parte da extraordinária experiência que ainda hoje continua da Escola do Porto, e que pouco a pouco foi crescendo, estando eu em Lisboa, sem nunca ter visto em Lisboa nenhuma tentativa aproximativa sequer de uma ambição semelhante, que é uma coisa curiosa. Portanto, neste momento, a cidade de Matosinhos, nesse aspecto, eu creio que é, de facto, uma marca e um marco de referência nacional, mas, sobretudo, eu diria internacional, porque, como sabe, a arquitetura portuguesa vive de boa saúde lá fora. Eu até diria que vive melhor saúde lá fora do que cá dentro, mas isso é outra história. Mas, e essa ideia de ficar e de ter uma âncora e uma projeção para fora, para o mundo,
dessa raiz em Matosinhos é de facto uma coisa que eu acho que é significativa e que é de mérito absoluto. O Sr. Presidente falou, e é verdade, que o Presidente Guilherme Pinto, que eu ainda tive o gosto de conhecer e que sempre foi um entusiasta desta ideia e que infelizmente não chegou a assistir à sua inauguração por pouco tempo, por poucos dias. Também me lembro desse pequeno episódio trágico, e é pena, porque de facto foi um dos grandes obreiros, para não dizer o principal obreiro desta iniciativa, que no fundo traduz um empenho direto de uma autarquia, que representa uma cidade, como é óbvio. Depois, é verdade que também estas ações são catalisadas porque há quem as catalise, e neste caso está sentado à sua direita quem levou isto desde o início, e devo dizer que é uma obra perfeitamente hercúlea, quer dizer, é uma obra, quando se olha para trás o que está feito hoje aqui, o que está já feito hoje aqui como testemunho dos primeiros acervos que entraram, mas não só, eu diria sobretudo uma planificação muito viva de uma cultura arquitetónica que tem se traduzido em vários eventos. Ainda estou-me só a lembrar de uma das últimas exposições da arquitetura brasileira, que eu acho que é um marco na história da própria arquitetura brasileira, em minha opinião. Não me lembro de ter visto uma exposição com um espectro tão alargado e tão abrangente e tão bem coordenado e tão bem feito e que deu origem, de resto, também a um catálogo excelente, que é outra parte que vai ficando essa obra. É apenas um dos exemplos do que esta casa pode, de facto, fazer. Ela, de resto, tem, segundo os seus estatutos e segundo aquilo que já está feito, tem várias vertentes, não é? Das quais uma delas, de facto, é constituir um depósito, um acervo eu diria, sobretudo, de uma arquitetura portuguesa muito contemporânea, eu diria, dos últimos 50 anos para cá, 60 anos, até agora. Em segundo lugar, queria também contar um pouco a minha relação em relação a esta questão do acervo e da Casa da Arquitetura. Eu devo dizer, e já tive a ocasião de dizer várias vezes ao Nuno Sampaio, que eu ainda não entendi, ainda tenho uma relação um pouco difícil de digerir com esta coisa de que a obra de um arquiteto tem um guardião para a eternidade, não é? Que é uma coisa que me deixa um pouco perplexo. E agora mesmo acabei de agradecer a assinatura do contrato ao Nuno, dizendo que o Nuno vai ser o guardião da eternidade, não é? Ou seja, pelo menos aquele que agora inicia esse processo. Porque, de facto, a minha geração, e sobretudo a geração que me precedeu, eu diria dos grandes mestres modernos da arquitetura, quer em Lisboa, quer no Porto, desde o António Pereira, Nuno Portas, com quem eu trabalhei vários anos e de quem sempre estive muito próximo, e ainda hoje estou, pelo menos. O Nuno Portas, felizmente, está entre nós e considero um dos grandes mestres, mas os que também já não estão, no Porto, o arquiteto Fernando Távora, muitos outros, que eu estou, o arquiteto Chorão Ramalho, com quem trabalhei. De facto, essa geração não passava muito pela cabeça sequer que o projeto, ou seja, os instrumentos que eram utilizados para construir, iriam ser objeto de arquivo. O que importava, sobretudo, e eu acho que continuo a dizer que, para mim, a questão mais importante da produção do arquiteto é a obra feita e, sobretudo, a obra vivida, porque é aquilo onde termina a sua capacidade e aquilo que ele aprendeu a fazer e aquilo que ele sabe fazer, e que é uma forma de conhecimento muito específica, a arquitetura, complexa, não é nada fácil, mas, por outro lado, é fascinante. Mas o que fica é, por definição, qualquer coisa que está muito para além da vida dos arquitetos. E é bom sinal se essa herança construída se prolonga no tempo.
nós pensamos sempre que os grandes arquitetos e as grandes obras se prolongaram durante alguns milénios. Se calhar as que duram há mais tempo têm 3 milénios, não têm muito mais. Não é? O Egito, as cidades... É para a gravação? Mas, de facto, quando se vê, mesmo assim, 3 mil anos na idade geológica e nos ciclos geológicos deste planeta, é uma ninharia, não é? Portanto, mas de qualquer maneira, o que eu queria dizer é que, de facto, é uma atividade que se faz normalmente com empenho e com para não dizer mesmo, uma paixão incrível, que não é só um autor que está envolvido, embora haja uma relação de autoria possível entre o projeto e a obra da arquitetura, mas eu insisto muito que normalmente é um processo que é partilhado, não digo coletivo, mas é claramente e fortemente partilhado, porque não estamos a falar de uma arte de cavalete, não estamos a falar de uma pintura, estamos a falar de produzir edifícios que são feitos para serem vividos e serem habitados. E eu diria que, no fim de tudo, o que interessa é que esses edifícios, uma vez feitos, cumpram da melhor maneira essa potencial vida que irão conter. E, provavelmente, se eles são muito bem feitos, poderá haver condições para que eles possam durar mais no tempo. O que também não é garantido, porque não se fala tanto, fala-se muito da permanência da arquitetura, mas eu acho que cada vez mais se devia falar da vulnerabilidade da arquitetura. E, de facto, basta abrir a televisão e ver o que é que se passa nas cidades da Síria, por exemplo, para perceber como uma cidade se pode destruir em poucas semanas, não é? E destruir de uma maneira cirúrgica, de uma maneira planeada, porque os arquitetos aprenderam a fazer construir, mas há uns senhores que são estrategas em fazer destruir, não é? E isto é o fruto da guerra, que é uma atividade humana, e há os grandes planeadores da destruição da guerra. Bom, mas, de qualquer maneira, obviamente que depois disto tudo, há uma coisa que eu reconheço, é que a arquitetura é, como eu dizia há pouco, uma forma de conhecimento e uma forma de prática. E, como sempre, ela tem esse outro lado mais escondido, que está subjacente a todas as grandes obras, que é como é que, num determinado período histórico, uma determinada forma de conhecimento produz um determinado objeto artístico. E essa forma, essa mediação desse processo, obviamente, que é matéria, eu diria, hoje em dia, e sobretudo a nível, da investigação que se desenvolve, sobretudo a nível das universidades, e no caso português, certamente, sobretudo a partir dos mestrados, dos doutoramentos, etc., e da investigação pura, todo esse trabalho de mediação que é feito para se finalizar na obra e que se chama projeto, é material de investigação e é cada vez mais material de investigação que interessa a quem vai investigar o passado, porque uma vez construído o edifício, todo esse material já constitui passado, não é? Arquivado, já é passado, enquanto que o edifício, esse sim, continua a reagir à vida. E, portanto, tudo bem, eu estou muito agradecido e é óbvio que esse agradecimento implica também aquilo que já é visível, que é a qualidade, a altíssima qualidade e o altíssimo equipamento que esta Casa da Arquitetura conseguiu pôr a funcionar para constituir um arquivo duradouro desta matéria, porque até os próprios suportes do projeto são um material extremamente perecível. O papel é das coisas mais perecíveis que existe. A imagem, hoje em dia pensa-se que os arquivos, enfim, digitalizados são eternos.
sim, por enquanto, sim, se forem continuamente reproduzidos, porque também a erosão é grande, ou seja, todo este material é de facto, e o tratar um espólio e conservá-lo é uma contínua e permanente luta contra uma coisa que se chama erosão e que é um processo que faz parte da vida também. E, portanto, de facto, dá-me uma certa alegria e espero que dê, sobretudo a quem vier a utilizar este material, poder contribuir para isso. E contribuir, como disse, em muito boas mãos. Como se sabe, em Portugal há muito poucas instituições que fazem isto, basicamente a Fundação Gulbenkian e o Forte Sacavém, mas que têm também, o Forte Sacavém, por exemplo, neste momento tem um processo de desinvestimento que, enfim, tem que ser reformulado, porque ainda por cima a manutenção implica consumo de energia, implica custos, implica uma série de outros aspectos que são importantes. Portanto, muito bem, para mim foi uma grande alegria ter sido convidado pelo Nuno, pela Casa da Arquitetura, para poder trazer para aqui, digamos, aquilo que é o acervo que vai ter que ser trabalhado, isto também já como todos os acervos, porque vai ter que ser inclusivamente selecionado, mas isso está previsto um período ainda relativamente longo para fazer, e depois fica sobretudo disponível a quem quiser estudar, a quem quiser organizar exposições, a quem quiser fazer, a partir daí, com esse pretexto, uma atividade cultural, quanto a mim, é a parte mais interessante para que um acervo possa servir. Bom, dito isto, eu gostava também ainda de acrescentar uma outra coisa, que é o material que vai ser depositado aqui, e que é um material misto, tem desenhos, tem suportes digitais, tem textos, tem fotografias, tem esquiços, tem vários tipos de desenhos, maquetes, que é sempre a coisa mais complicada de arquivar, porque ocupam espaço e muitas vezes também são muito perecíveis como material e, portanto, é difícil. Mas o que eu queria dizer é que esse acervo que vem para cá tem por trás umas largas centenas de pessoas, eu diria largas, também não sei, mas 2 ou 3 centenas, pelo menos, de pessoas que fazem parte desse acervo e que, de algum modo, participaram nele. O João já aqui falou de vários colegas que passaram pelo ateliê e que depois seguiram a sua vida e, de facto, isso é sempre um bom sinal. Quando eu costumo dizer que os colaboradores que duram menos tempo nos ateliês são normalmente, mas isso é uma coisa que também já se diz há muito tempo. Não é? É uma pequena história do arquiteto Cisa que me contava, numa entrevista dizia que quando o Eduardo Souto Moura foi trabalhar com ele percebeu que ele não iria lá durar muito tempo, o que obviamente é óbvio, não? Mas, portanto, há muita gente que está de facto implicada neste trabalho e eu não tenho, nem poderia dizer, já aqui foram citados alguns nomes mais sonantes, haverá bastantes mais, mas depois há muitos outros que não são tão sonantes, mas que são fundamentais e que foram decisivos para que tudo isto se fizesse e que continua a haver. O ateliê, felizmente, está vivo, sobreviveu da crise, que não foi fácil, foi dura, está a seguir pelo seu pé, espero que sim, e espero que continue de boa saúde, mas esse aspecto para mim é de facto decisivo e muito importante. Eu vejo aqui pelo menos 2 ou 3 colaboradores que estavam pelo Norte, o Zé Laranjeira, o Carlos Fazenda, e posso estar a falhar mais algumas que estão aqui presentes e que eu agradeço também a sua presença, mas há muitos outros. E depois há outra coisa também que é, para além deste trabalho, há também trabalho da chamada coautoria, ou seja, trabalhos em que o meu ateliê trabalhou com outros ateliês para fazer projetos, quer cá, quer no estrangeiro. E obviamente que essas coautorias estão também e vão ser ressalvadas neste espólio, nós já falamos sobre isso, porque
pressupõe, em termos de autoria, claro que o consentimento e a vontade explícita dos coautores. Dito isto, e para não querer continuar muito tempo, gostaria só de voltar a referir que a arquitetura é, de facto, uma forma de conhecimento muito particular e, por isso mesmo, é uma forma de conhecimento que muitas vezes é mal entendida na sociedade, é dificilmente compreendida porque tem um espectro tão alargado e, ao mesmo tempo, tão trabalhando com formas de conhecimento, eu diria, transdisciplinares, porque a arquitetura, aquilo que é específico da arquitetura, no fundo, é um caráter generalista de forma de conhecimento. Um arquiteto e a sua formação reflete isso, tem de tudo um pouco. Tem as tecnologias todas necessárias para a construção, as tecnologias todas necessárias para a física da construção, para a térmica, para o ambiente, etc., etc. Tem, por outro lado, o conhecimento também da história, que é um instrumento fundamental na arquitetura, e eu diria que é fundamental, e já o tenho repetido várias vezes, não só para conhecer o que é que os nossos anteriores arquitetos fizeram e aquela coisa que se traduz ao longo da história, os chamados estilos da arquitetura, que não são mais do que representações de diferentes contemporaneidades da arquitetura, mas sobretudo porque a história é talvez a disciplina que faz compreender ao arquiteto que as suas decisões de projeto estão inseridas, têm uma dimensão de tempo e estão inseridas no tempo longo das cidades e no tempo longo da humanidade. Eu creio que é a única disciplina que tem essa capacidade de transmitir que as decisões do arquiteto têm sempre uma dimensão temporal. Mas depois tem, obviamente, o desenho, que é fundamental, todas as formas de comunicação e de representação que são fundamentais, e tem a estética. Em Portugal, por exemplo, uma das formas mais comuns de identificar os arquitetos são os homens da estética. Eu costumo dizer, muito obrigado, é extremamente pobre dizer que é só isso. E é isso que, de facto, muitas vezes torna a arquitetura difícil de comunicar, e eu não estou a exagerar porque conheço bem um pouco também o mundo académico e todas as universidades onde eu tenho ensinado, normalmente os cursos de arquitetura são uma espécie de parentes estranhos da academia. A começar cá. Eu ensinei vários anos em Coimbra e as relações do Departamento de Arquitetura de Coimbra com o resto da universidade eram sempre relações complicadas, porque ficávamos sempre com a noção de que nunca se percebia muito bem, são uns tipos que andam aí, enfim, fazem umas coisas, têm uma maneira de pensar, vestem-se de preto e andam não sei o que mais, e depois dizem que são artistas, também são artistas, mas a arquitetura é uma arte, mas não é uma pintura, nem é uma escultura, é uma arte pública, é uma arte que toca diretamente com a vida das pessoas, como já disse. E esta visão, que é muito interessante da arquitetura, e ainda por cima eu acho que é sobretudo interessante no mundo de hoje, porque revela um pouco a dificuldade do próprio mundo, ou seja, revela um pouco a complexidade que o mundo cada vez mais se vê, e, ao mesmo tempo, a dificuldade em gerir essa complexidade. Porque cada vez mais o mundo, sobretudo o mundo da rede social, o mundo da web, o mundo da comunicação, é um mundo de redução, é um mundo que reduz a mensagens, a algoritmos, que são apenas uma parte da realidade. Mas a verdade é que o mundo é muito mais do que isso, é tudo isso. Um sistema de is e não de os. E nesse aspecto eu creio que a arquitetura
estaria com forma de conhecimento muito próxima de poder entender situações mais complexas. E este é provavelmente um dos paradoxos da nossa profissão, porque, como há pouco se disse, a arquitetura portuguesa goza de muito boa saúde, tem uma projeção no estrangeiro que é notável e que não é notável só porque houve uns mestres que abriram a porta do estrangeiro e que fizeram de facto esse trabalho, o arquiteto Cisa, o arquiteto Távora, todas as primeiras gerações, as gerações intermédias, mas sobretudo hoje há uma quantidade enorme de jovens arquitetos que estão a continuar isso e que estão a ter repercussão no mundo que hoje de facto é um mundo de abertura, é um mundo onde a comunicação é muito mais fácil. A parte mais triste e mais sombria é que muitos desses jovens que estão lá fora estão por diáspora, ou seja, não estão por escolha ou não estão... hoje eu até acredito que estejam por escolha, porque há um fenómeno muito curioso, é que grande parte destes jovens que foram lá para fora, em primeiro lugar, normalmente foram bem recebidos e foram muito apreciados. E muitos deles hoje já estão radicados nestes países, porque de facto estão muito bem treinados, têm uma visão... E isto é notável porque não estamos a falar de facto das gerações às quais eu pertenço e antes de mim outras pessoas, mas estão lá fora. E estão lá fora por razões palpáveis. Uma coisa que, ainda aqui há tempos, tive a ocasião de perguntar, e eu lamento imenso e tenho imensa pena que a nossa Ordem de Arquitetos não tenha sequer um levantamento de quantos arquitetos este país tem vivos. Eu sei que é um trabalho difícil, mas é um trabalho possível, porque é um trabalho, basta fazer o registro das várias escolas de arquitetura dos últimos 30, 40 anos. Porque eu tenho quase a certeza que o número de arquitetos em Portugal é muito superior àquele que vive cá, ou pelo menos ajudará a somar, mas muito superior pelo menos aos que estão inscritos na Ordem dos Arquitetos, que são 20 e tal mil. E esta força potencial desta arquitetura, em minha opinião, está a atravessar um momento crítico. A crise económica, de certo modo, está a ser ultrapassada, mas a crise do exercício da profissão de arquitetura não está a ser ultrapassada, antes, pelo contrário, eu acho que está cada vez a ser mais acentuada. E eu acho que há uma série de mal-entendidos que se foram acumulando ao longo destes últimos anos, em que a crise serviu, com razão, para caucionar um pouco essa crise, mas eu devo dizer que tenho tudo o que foi desenvolvido nos últimos 10, 15 anos, por exemplo, sobre a forma de contratação dos serviços de arquitetura e dos projetistas para o Estado português, em minha opinião, é uma história muito complicada. Ainda há pouco tempo tive a ocasião de ouvir um político, que não vou dizer quem foi, mas que tem um cargo de grande responsabilidade, dizer que, efetivamente, ele próprio tinha a noção de que os arquitetos são vistos sob uma lupa de desconfiança através de quem contrata para o Estado. Eu acho que esse esforço e esse sistema, digamos, o enquadramento da prestação de serviços faz sentido, faz todo sentido. A resposta dos arquitetos tem que ser responsável, tem que ser, sem dúvida, mas a forma de contratação dos serviços projetistas, se é assim tão boa, porque é que não é aplicada a todas as outras profissões? E só os projetistas, sobretudo em aspectos de controle, etc, etc. Bom, obviamente que não é isso que eu quero dizer hoje, é um processo que eu creio que está em aberto, está em curso, e por aquilo que eu tenho visto nos outros países,
Há situações, até há muitas coisas semelhantes, mas há outras que não são de todo semelhantes e, sobretudo, depois, não é só a forma de contratação, é a maneira como ela é gerida também. E depois a outra coisa que passou é que, quando ela é gerida e desencadeia situações de profunda injustiça, e falo de uma maneira generalizada, ela acaba por fazer modelo e a contratação privada ainda leva mais fundo muitas dessas contradições. Bom, pronto. Hoje é um dia, para mim, de festa, e é isso que é importante. Quero voltar novamente a agradecer, quero voltar e acabar com enfim, de algum otimismo. Eu acho que nós estamos a passar um momento muito, em minha opinião, muito desafiante, muito contraditório, muito paradoxal, mas ao mesmo tempo com grandes aspectos de otimismo de um planeta e de um mundo e de um país, porque toca e de um meio de profissão que, no fundo, está em profunda transformação e sobre o qual ainda não se vejam coisas muito claras, mas não tenho dúvidas que já há muitos sintomas visíveis de coisas claras e a questão é conseguirmos lá chegar. Não sabemos a que preço, mas chegaremos com certeza. Novamente, que termino aqui, não queria alargar tanto essa conversa, dizendo que muito obrigado, Sr. Presidente da Câmara de Matosinhos, muito obrigado a todos os colegas e amigos e, sobretudo, muito obrigado àqueles que me ajudaram a contribuir com este acervo para esta casa. Muito obrigado. Será agora servido um cocktail para todos aqui presentes. Pedimos assim que se encaminhem para o espaço da bilheteira. Agradecemos a vossa presença e desejamos a continuação de uma excelente tarde. Aproveitem para visitar a exposição Souto Moura, Memória, Projetos, Obras, que se encontra patente na área expositiva da nave e na galeria da casa. Obrigado.